Hoje eu quero falar de uma coisa que eu senti muito forte, quase que fisicamente. Essa noite eu tive paralisia do sono. Era como se alguma coisa me agarrasse e me prendesse ali. Eu tive medo, não vou mentir pra vocês, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo, eu estava meio que me abraçando, porque é uma forma que eu durmo, né? Me abraçando. E eu comecei a dizer pra mim mesma assim: não dá voz ao medo, tenha coragem e ele vai te soltar. E aí eu acordei empurrando aquela coisa, ou enfim, não sei o que era, mas eu acordei dando esse impulso assim pra trás. E daí eu percebi uma coisa, que a gente não pode mentir pra si mesmo, nunca. Porque quando a gente mente pra si, a gente mente pra nossa criança interior. Hoje eu tomei vergonha na cara e eu afinei o violão pra fazer a nossa introdução. Tem dia que eu vou negar não, que eu faço com preguicinha. E daí eu só toco do jeito que ele tiver mesmo, mas tem que afinar todo dia. Bora lá, continuar o nosso episódio aqui. E por que eu falo isso, que a gente não pode mentir pra si mesmo? Porque a gente acaba mentindo pra nossa criança interior. É porque a criança, ela sabe. A gente tem uma mania de achar que as crianças são burras, vou usar essa palavra. A gente acha que as crianças são boas, que elas não vão entender as coisas, que elas não sabem de nada. E, na verdade, é um pensamento muito equivocado. Porque, na verdade, as crianças são muito inteligentes. E elas entendem tudo. Eu te convido a olhar para trás e se lembrar da sua época de criança. Quantas vezes seus pais falaram coisas para você que você sabia que era mentira, que eles estavam falando aquilo só pra, não sei, ou pra minimizar os seus sentimentos, ou pra você parar de ficar fazendo pergunta, pra você parar de encher o saco, ou só pra você dar um tempo naquele momento. E a gente cresce vivendo isso, aprendendo isso, e acaba reproduzindo conosco, com a gente mesmo, consigo, né? Porque a gente não é autorizado a sentir, a dar voz aos nossos sentimentos, de fato. Eu percebo isso muito no circo. Eu comecei a fazer as aulas de circo agora nas férias, e é um momento em que eu sinto que não sou eu lá, é mais a minha criança interior. E quando sou eu, é quando eu tô com medo de altura, ou medo de desagradar, medo de não ser perfeito, sendo que ali não é pra eu ser perfeito. É uma brincadeira, é pra me divertir, é pra explorar o meu corpo, é pra aprender coisas novas. Por isso que a criança, ela é muito inteligente, a gente é muito maleável quando a gente é criança. A gente consegue fazer, sei lá, abertura, borboletinha, com muita facilidade. Ponte, era uma coisa que eu fazia e hoje eu tento fazer lá no circo, eu ainda não consigo. Porque eu fui travando. Você pode reparar, quando você era criança, você tinha uma elasticidade. E hoje, adulto ou adulta, você tem outra. Você não consegue chegar a lugares que antes você conseguia. Muito do porquê a gente é muito reprimido. Enfim, a sociedade, os nossos pais vão nos moldando ali, vão nos podando, na verdade. Não vai nem moldando, vai nos podando. E daí a gente acaba carregando isso pra vida. Tem um livro, eu ainda não li ele, mas quem cita muito ele é a Thaís Mansano. Como eu faço aula de atuação e eu preciso estar em constante afinação, eu falei da afinação do violão,
E eu preciso também não ter preguiça de afinar o meu corpo. Porque como atriz, é o meu corpo que é o meu instrumento que eu empresto para os meus personagens poderem viver, poderem ganhar vida através de mim. Nesse livro, acho que é Alice Miller, o nome da autora, ela fala muito sobre isso, sobre como a gente invalida muito os sentimentos, as emoções das crianças. E quando a gente nasce, a gente tem todas as nossas emoções afloradas ali. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a frustração, enfim, tudo. Só que quando a criança começa a sentir, começa a demonstrar essas emoções, os pais vão lá e minimiza. Eu gosto que a Thaís faz uma analogia muito legal. E eu não consegui encontrar no livro. Eu fui buscar um resumo e tal do livro, porque eu ainda não li ele, mas com certeza eu vou ler. Mas no momento eu tô lendo 3 livros, então acho que mais um vai ser um pouco mais difícil de conseguir colocar na minha rotina. Mas a Thaís dá essa analogia, provavelmente ela deve ter escutado alguma palestra, alguma coisa, ou, enfim, em algum livro, que é a do carrinho. Por exemplo, uma criança, ela tem um brinquedo, vamos dar um brinquedo, né? Porque o carrinho fica parecendo, apesar de que eu brincava de carrinho, inclusive eu gostava bem mais de brincar de carrinho, eu achava muito mais divertido que brincar de boneca. Tirando a Barbie, que eu achava muito legal. Porque Barbie era simulando a vida real, né? Simulando a vida adulta. Mas o carrinho era mais divertido. A ideia do brinquedo. Quando uma criança perde um brinquedo, ou, enfim, esse brinquedo quebra, aí a criança começa a chorar, fica frustrada, fica triste. Aí o adulto vai lá e fala, mas é só um brinquedo. Não precisa chorar, tipo, é só um brinquedo, não é nada demais. Então você tá minimizando os sentimentos daquela criança. Então ela entende que ela não pode sentir, que é errado sentir. Então ela começa a reprimir os sentimentos dela. E a gente não faz isso com os adultos. Dando o exemplo então do carrinho, né? Para a criança era um carrinho, para uma pessoa adulta era um carro. Ele perde esse carro dele, ou ele bate esse carro, ele estraga. E daí o adulto vai ficar com raiva, vai ficar frustrado, vai ficar triste. Ninguém chega na pessoa e fala assim, ai Giza, é só um carro. Você vai ficar chorando por causa de um carro, você vai ficar com raiva por causa de um carro. É só um carro. Você entende? Por mais que, pensando em valor monetário, para nós que somos adultos, um carro é muito mais caro do que um brinquedo, do que um carrinho. Mas a gente tem que se colocar no lugar da criança, porque na realidade dela, na visão de mundo dela e na realidade dela, porque é o que ela está vivendo, ela ainda não sabe sobre valores monetários. Ela não entende sobre isso. Tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. E aqui eu tô falando de valor sentimental. Tem o mesmo valor. E digo mais, talvez o valor sentimental seja até maior do que o valor monetário. Apesar da gente dar muito, a gente dá muito valor ao dinheiro. Temos que dar valor ao dinheiro, com certeza, ele é importante. Ele paga nossas contas, ele nos dá alimento, nos dá roupa para vestir, proporciona conforto, proporciona diversão, proporciona a realização de sonhos. Não vou minimizar o valor do dinheiro aqui, ele é importante. Mas no mundo de uma criança e o mundo do adulto, são mundos diferentes. São mundos paralelos. Então não tem como você minimizar ou diminuir a dor de uma criança. Porque ela é a mesma de um adulto. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Voltando a falar sobre as nossas partes sábias, né? Que a gente leva muito em consideração só a visão, a opinião dos adultos. Mas as crianças, elas são muito sábias. A criança é muito curiosa. Ela gosta de aprender, ela gosta de tentar. Ela erra, ela vai de novo. Ela erra mais uma vez, aí ela tenta de novo. A criança não desiste, porque para ela é uma grande diversão. Tá se divertindo. É o que eu tô tentando fazer no circo. Eu não sou perfeita, eu não sei quase nada. Minha amplitude não é tão boa assim ainda. Amplitude, quando eu falo, é tipo quando você vai fazer alguma abertura, alguma coisa.
vai fazer um espacate. Mas eu estou lá tentando. E minha criança tá feliz, porque ela tá se divertindo. Tô lá rolando. Eu não consigo dar um mortal, coisa que eu fazia quando eu era criança. Nunca consegui dar mortal pra trás, nem quando eu era criança. Mas pra frente eu dava muito mortal. Eu adorava virar mortal, era muito boa. Principalmente porque lá tem muito rio, né? No Pantanal tem muito rio, muito balneário. Eu virava muito, eu ia pro trampolim, pá, virava, pá, virava. E conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo, de tanto ouvir meus pais, minhas tias. Para de fazer isso, você vai se machucar, para de fazer isso, você vai bater a cabeça, para de fazer isso. Aí foi implantando um medo que não deveria existir. Óbvio, eu entendo que sim, tem perigos, que a gente tem que tomar cuidado com as crianças. Inclusive, eu tenho uma prima, ela mora lá em Bodoquena, ela produz conteúdo pra internet. O nome dela é Luana Sampaio, inclusive, sigam a diva. E ela posta muitos vídeos sobre maternidade, e é muito legal e muito divertido, porque ela traz muitos memes mesmo, de como ela lida com a Serena, que é a minha priminha. Serena é uma fofa. E ela postou um vídeo esses dias que era assim: Pov, você viu o que aconteceu? Você viu sobre a vida de fulano? Estilo fofoca mesmo, assim. Aí era assim na legenda: não, eu não vi, porque eu estava ocupada salvando a minha criança. E daí no vídeo, a câmera lá que ela deixa na casa dela, ela e o meu primo salvando a Serena. A Serena em cima do sofá, aí ela vai cair e tipo assim, ela tá aqui, sei lá, tomando sorvete, ela consegue pegar a criança. Num impulso muito rápido. Ela tá aqui, não sei o que, e a Serena cai, ela salva a Serena com o pé. Tipo, ela estica o pé e consegue salvar a Serena. A Serena tá fazendo não sei o que e quase cai. Aí meu primo vai lá e pega ela. Então, um vídeo muito explicativo sobre como as crianças são corajosas, são audaciosas, que é o que falta, né, gente? Audácia para continuar, para seguir em frente, para se arriscar mesmo, para dar a cara a tapa e tentar fazer o que nunca fez, ou que fez no passado e acho que hoje talvez não consiga mais. É muito importante. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Eu quero entrar no ponto central, no ponto-chave sobre isso, que é comunicação. Por que eu resolvi falar sobre comunicação hoje? Porque a comunicação, ela é como uma chave, né? Ela abre portas, mas ela também pode fechar portas. E a forma como nós nos comunicamos vai mudar todo o nosso entorno, vai mudar toda a nossa vida. E a forma como a gente fala com as crianças vai mudar o futuro delas. Porque é a forma como elas vão falar consigo mesmas. E a forma como a gente fala com a gente quando a gente é adulto também molda a nossa vida. Então, a comunicação é a chave. Mas para você ter uma boa comunicação, primeiro, você precisa ter uma boa escuta. Eu acho que aqui que é o cerne da questão. É muito difícil escutar o outro. Escutar de fato. E quando eu falo escutar, não é eu tô aqui, mexendo no meu celular, e a outra pessoa tá aqui falando do meu lado. Eu não tô escutando ela. Estou ouvindo ela, mas eu não estou escutando de fato. E eu gosto que no inglês, né, tem essa diferença, né, do ouvir, do escutar. Eles usam a palavra listen, para ouvir e can you hear me? Não, can you hear me? Yes, you hear é escutar. Porque eu percebo, pelo menos, posso estar errado, tá? Podem me corrigir, pessoas bilíngues, trilíngues, poliglotas, pessoas fluentes em inglês, professores de inglês, principalmente, se eu estiver errada, mas pelo que eu estou estudando, eu estou entendendo que quando a pessoa quer um pouco mais de atenção, ela usa o hear, né? Eu preciso da sua atenção, você pode me escutar? Can you hear me? E o listen já é mais listen de music, né? Eu tô escutando uma música, então é uma escuta mais passiva, né? Não uma escuta mais ativa.
E eu acho que essa escuta ativa que é difícil, e molda muito as nossas comunicações, as nossas relações, porque não tem como você se relacionar, construir vínculos sem comunicação. É impossível. Elas andam lado a lado. E quando a gente não tem essa escuta ativa, fica muito mais difícil. Eu achei interessante esse tema porque eu estava no sábado conversando com a minha amiga, com a minha roommate, a Isadora, sobre comunicação. E eu acho tão engraçado como a vida ela vai juntando as pecinhas, é como um bordado, né? Você vai costurando e as linhas vão se unindo ali, os pontos vão se unindo. E a gente falou, de tarde, sobre comunicação. A gente falou sobre como as crianças são corajosas também. Ah, outro ponto, boa. Tá, a gente estava conversando sobre comunicação, aí a gente foi num centro de Umbanda, que se chama Céu Estrela Guia, inclusive recomendo muito aqui em São Paulo, fica na Zona Sul, perto da Praça da Árvore. E a gente foi porque a Monja Coen ia estar lá também, ia palestrar, enfim. Eu adoro a Monja Coen, eu adoro os ensinamentos zen budistas, mas também me identifico muito com os ensinamentos da Umbanda. Eu acho interessante quando unem essas coisas em respeito, sem preconceito, né? Sem essa vontade de ser a única religião correta ou a única religião perfeita. E não existe isso, a gente sabe que não existe isso. E, enfim, foi interessante. E o tema central que o pai, né, da casa falou, junto com a Monja Coen, foi sobre comunicação. E eu fiquei encantadíssima, porque era uma coisa que eu estava conversando naquele dia. E eu senti que foi para mim. Óbvio, foi para todo mundo que estava lá, mas conectou algo em mim e eu senti que era sobre isso que eu deveria falar aqui no podcast. Porque também se conectou com a questão da criança. Quando a gente estava voltando, tinha umas crianças brincando, e já estava muito tarde, era meia-noite. Tinha umas crianças brincando na rua e minha amiga falou, nossa, é tão legal quando eu vejo as crianças brincando assim, tudo bem que tá muito tarde, né, acho perigoso e tudo mais. Aí eu falei, eu fui essa criança. Essas crianças que estão brincando aí, elas estavam tentando quebrar o gelo, que tem um mercado aqui perto de casa, elas estavam tentando quebrar o gelo com um pedaço de pau lá e tal. Só que eu percebi que eram crianças da rua mesmo, então é da própria rua, então são vizinhos, um mora de frente pro outro. Eu falei, cara, eu vivi essa infância. Minha infância foi muito boa, eu fui muito, não vou dizer privilegiada não, fui agraciada, e até brinquei com a minha amiga, falei, eu agradeço às vezes por não ter tido uma condição financeira muito boa nessa época, porque eu pude vivenciar, pude ter essa infância maravilhosa, calorosa, e de construção de vínculos, e eu acho que talvez, nossa, veio agora, com certeza isso tem muito a ver, e com certeza, por causa dessa infância, que eu tenho muita facilidade de fazer amizade, que eu sou muito aberta a deixar as pessoas entrarem na minha vida. Porque você aprende muito a não discriminar, a não segregar, a não separar pessoas, brincando ali com todo mundo na rua. Porque são pessoas diferentes, crianças diferentes, vivências diferentes. Uns tinham os pais mais bravos, outros mais maleáveis. Tinha evangélico, tinha católico, tinha gente de tudo quanto é tipo, tinha gente que não ia na igreja, tinha que os pais só viviam no bar, mas também tinha os pais, enfim, mais puritanos. Então fui muito agraciada por Deus, por ter tido essa infância. E isso mudou muito a minha forma de me comunicar, e facilitou muito nisso, de saber escutar o outro. Porque quando você convive com pessoas diferentes, de lugares diferentes e vivências diferentes, te transforma a sua visão e ajuda você a ter facilidade para ter empatia, para se moldar também conforme o cenário. E não é mais num lugar de performance, mas num lugar de adaptação mesmo, de entender o que vale, o que não vale, o que é importante ou não ali naquele momento. Outra questão da comunicação é que a gente vive numa era tecnológica. A gente está vivendo a era mais tecnológica de todos os tempos. E isso facilitou muito as formas da gente se comunicar. Porque a gente não precisa mais estar fisicamente para se comunicar com alguém.
pessoa pode estar lá nos Estados Unidos, ou estar lá na Coreia, até mesmo na Lua, e conseguir se comunicar com pessoas aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, é a era em que a gente se sente mais solitário, onde as pessoas estão mais individualistas. Eles falaram muito isso lá na casa, no centro espírita. Por quê? E por que eu acho que a gente está vivendo muito disso, tanto dessa ansiedade, dessa depressão, quanto essa solidão mesmo? Porque pra gente se comunicar, a gente precisa estar disposto. Independente se vai ser aqui, eu olhando pra você, fazendo uma videochamada, porque eu posso estar fisicamente não, eu posso estar presencial com você. Presencial que eu digo em forma de presença, não fisicamente. Mas eu posso estar presente aqui, conseguir olhar no seu olho, conseguir te escutar de verdade, me conectar com você de forma genuína, ou por mensagem, ou por videochamada, por telefone. É possível. Mas isso vem muito da nossa infância. Da forma que a gente foi tratado e da forma que nos foi ensinado a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Por isso a depressão, a ansiedade, que isso se reflete, porque apesar da gente minimizar e não dar valor aos sentimentos das crianças, elas não somem, elas não morrem, elas não desaparecem. Elas ficam em algum lugar aqui enterrado, guardado, só que daí isso volta em forma de doenças, enfim, somatização de coisas no nosso corpo físico. Eu percebo muito isso comigo, por exemplo, comunicação com nós mesmos. Por que ela é importante? Todas as vezes que eu ultrapasso os meus limites, e parece que conforme eu fui ficando mais consciente dessa comunicação, ficando mais consciente dos meus sentimentos, das minhas emoções, e todas as vezes que eu ultrapasso os meus limites, parece que de forma instantânea o meu estômago ataca. É instantâneo. Eu já contei histórias aqui pra vocês que deu, tipo assim, ultrapassar um limite, não dá 1 hora, 2 horas depois, eu tô caída no chão, porque eu não aguentava ficar em pé de tanta dor no meu estômago. Um princípio de gastrite ali. E só passa a hora que eu vomito e consigo acolher a minha criança interior e falar, tá tudo bem, eu te desrespeitei, me perdoa. Só que antes não era tão nítido e tão rápido assim, porque não tinha tanta consciência. Eu acho que conforme a gente vai ganhando esse conhecimento, né, com autoconhecimento, com os aprendizados da vida, isso vai sendo, eu não sei nem se é bom ou se é ruim se ficar mais rápido, porque ao mesmo tempo é desesperador, mas também passa mais rápido, porque daí você entende e fala, isso aconteceu por causa disso. Aconteceu porque eu reprimi uma raiva, isso aconteceu porque eu ultrapassei meu limite, deixei pessoas me desrespeitarem. Mas a gente não entende isso com mais facilidade, a gente não tem um autoconhecimento, né? A gente não se conhece. Isso vai sendo empurrado e vai virando uma depressão, uma ansiedade. Eu tenho um problema crônico chamado tremor essencial. Não sei se dá pra perceber. Ainda mais que eu tô sem café da manhã, né? Eu vim gravar aqui antes de tomar meu café da manhã. Que é esse tremor, principalmente na mão. Tem pessoas que têm no pescoço, tem pessoas que têm, enfim, várias partes do corpo. A minha não é algo que me atrapalha, pode ver aqui meu microfone, não é algo que me atrapalha, mas quando eu pego objetos é mais perceptível para os outros. Nunca tive vergonha nem nada, eu comecei a ter vergonha um dia, quando no trabalho, de tantas pessoas perguntarem por que você está tremendo, por que você está tremendo, por que você está tremendo. Então até então eu não tinha, ignorava isso. Aí fui procurar um médico, foi quando fui no neurologista e tudo mais, fiz todos os exames possíveis, e descobri que eu tinha esse tremor essencial, que é diferente do Parkinson. Mas enfim, é parecido, é um tremor também. Mas o meu tremor essencial, ele se acentua quando eu tô com raiva, ou quando eu tô com medo, ou quando eu estou ansiosa. Por exemplo, numa apresentação. Todas as vezes que eu ia me apresentar, trabalho da faculdade, minhas pernas tremiam, minha mão tremia, mas eu ainda fazia, continuava, não me deixava paralisar. Então acho que é esse o convite, pra gente ser como criança e não ter medo das coisas, e mesmo se tiver medo, continuar. Assim como eu tive a paralisia do sono essa noite, e eu só falei,
pra minha criança, falei assim, não dá voz ao medo, tenha coragem e ele vai embora. E ele foi embora. E a gente empurrou ele. Eu quero que você faça isso com os medos que surgem na sua vida. Não dê voz ao medo. Tenha coragem e empurre que ele vai embora. Então faça isso sempre. Aprenda coisas novas. Estimule a sua criança interior. Abrace a tua criança interior. Porque não é culpa dos nossos pais. Eles também foram ensinados assim. É uma coisa que, enfim, é uma reação em cadeia, né? É como um dominó. Primeiro começou assim e daí foi só distribuindo para os outros. Mas é uma coisa que a gente está quebrando. E eu falei isso no episódio passado. De como é lindo, é importante ver pessoas quebrando ciclos. E a gente está aqui para quebrar esses ciclos. Se você está escutando esse episódio, é esse o convite. Quebre os ciclos. Mas primeiro comece quebrando com você. Abrace a tua criança interior. Acolha ela. Sinta suas emoções. Não reprima. Tá? É legítimo. Todos os sentimentos são legítimos. Por mais que você tente usar o cérebro racional, lado esquerdo, e pensar que, mas pô, eu tô chateada, sei lá, porque a pessoa me deu um ghosting. Acolha! Porque é um sentimento de rejeição e não é sobre a pessoa que te deu um ghost agora. É sobre os seus pais não validando os seus sentimentos no passado. É uma ferida que tá aberta e alguém só cutucou aquela ferida. Por isso não tem nem a ver com ela. Tem a ver com você. Mas você vai agir diferente. Você vai se acolher. Você vai entender, ok, é uma ferida de rejeição. Vou abraçar ela. E abraça a sua criança, abraça seus sentimentos, suas emoções. Entenda que é legítimo. É isso, espero que vocês tenham feito sentido, que minha alma tenha falado com a sua, que você consiga se acolher, você consiga se abraçar e consiga fazer isso com os outros também. Que eu acho que primeiro é difícil fazer com a gente, mas aí quando a gente começa a fazer com a gente, parece que fica mais fácil fazer com os outros. Então é isso. Se acolha, se abrace, se ame. E não é vergonha nenhuma isso. Pelo contrário. Porque quando a gente se abraça, a gente se comunica, a gente se entende, a gente melhora o mundo ao nosso redor. E aí sim o mundo se transforma. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário aqui, se você concorda, se você discorda, se você também tiver algum tema que você queira que eu fale. É isso. E nunca se esqueça, abraça o teu jardim e floresça. Beijinhos!